Olá, bom dia. Hoje quinta, é uma quinta-feira de março. É 17 de março de 2022, são 6h40 da manhã. E vamos para aquilo que... é o que... é o que é. E hoje com certeza é dia familiar. É mais um aniversariante. Mas, como não deu para festejar, a gente segue. Segue conforme de fato é aquilo que se pode realizar. E continuando. Vamos lá. Sei lá. Sem. O que o divino esteve a falar. O divino. O divino disse: nem sempre alguém ou a gente tende a agradar. Muitas vezes o outro vai nos olhar querendo nos abraçar, querendo compartilhar, querendo se alegrar, querendo uma realidade que a gente não tem para dar. Nesses momentos, devemos nos lembrar que temos universos particulares que nem sempre estamos dispostos ou no momento de festejar. Muitas vezes não queremos abraçar, não queremos compartilhar, apenas queremos no nosso cantinho ficar. Por isso é tão difícil você ter vida familiar. Sim, você acordar dentro desse ambiente e saber diferenciar. Sim, diferenciar o universo que cada um está a carregar. E naquele momento você respeitar, você não reclamar, porque o outro não deseja como você está, na mesma sintonia. A questão é que quando nós passamos a manifestar movimentos ou uma certa sintonia com uma pessoa aqui, com outra acolá, e tendemos a diferenciar essa sintonia ao ponto do outro se sentir excluído, deslocado, incomodado dentro do ambiente familiar. Isso é algo que nem deveríamos realizar. Nem deveríamos realizar. Porque se eu tenho algo que está a me incomodar em relação àquele que eu estou de fato a separar, é preciso, de fato,
eu manifestar com a verdade que está a me incomodar, e não repudiando aquele que um certo desconforto está a me causar. E por que nós costumamos assim realizar? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente colocar pedras no caminho para o outro tropeçar, conforme a Escritura costuma nos falar, quando a gente assim quer alcançar. Porque a Escritura pode nos mostrar tudo aquilo que a gente de fato desejar. A água viva vai estar em cada palavra, se assim a gente desejar buscar. E se nós não temos a coragem de com o outro dialogar, buscamos pedra de tropeço para espalhar e o outro se espatifar. Quando não somos nós mesmos a pedra que vai de fato cair e de fato o outro muito machucar. Sempre a nos desculparmos. Sempre procurando um meio do outro se culpar, de responder pelos atos que nós mesmos estivemos a realizar. Assim, na treva, a gente passa a caminhar sem nenhum tipo de responsabilidade pelos atos que a gente está a praticar. Nós passamos a naturalizar qualquer coisa no lugar para nos beneficiar, ainda que a gente não esteja a alcançar aquilo que está a se passar. Mas o nosso benefício nós colocamos em primeiro lugar. Quando essa história familiar esteve a começar, eu nunca pensei que eu fosse tanto me machucar. Sim, a nós é dado o direito de pensar. É verdade. Mas quando Deus nos convida para estar no altar sem ter medo de nos entregarmos aquilo que Ele está a nos solicitar, nós deixamos o nosso pensamento lá. Porque Deus já esteve a ocupar esse pedacinho de terra que a gente costuma usar para coisas banais aqui a gente pensar. E passei, de fato, a entrar naquele universo que Deus esteve a criar para tudo mais eu realizar. O pensar, o sentir e o agir, e não ter medo de viver assim. Nenhum muro eu estive a construir
para afastar a família de mim. Eu nunca agi assim. Eu nunca agi assim. Eu sempre entendi que era bom para mim brigar assim. Eu sempre concluí assim. Assim, o tempo esteve a se dividir, antes de e depois de. A questão é que, antes de, eu até poderia sorrir. Eu até poderia me divertir. Eu até podia entrar ali. Antes de. Depois de assuntos que eu comecei de fato a trazer para ali. Depois disso, eu nunca mais pude sorrir, me divertir, nem tive mais o direito de entrar ali. Os muros estiveram a construir, mas sempre colocando a culpa em mim. Pedras de tropeços passaram a existir de um modo muito ruim. E eu sempre entendi que era bom para mim continuar vivendo assim, brigando, para que a família não viesse a cair da forma como eu vi. De repente, eu passei a ser uma pessoa muito ruim, péssima. A desgraça manifestada da casa. Mas eu apenas brigava. Eu apenas usava a palavra para questionar aquilo que eu enxergava. E mais muro se edificava. De repente, eu não valia absolutamente nada. E eu me perguntava, Santo, como assim? Como é que eu posso não valer nada? Não causei nenhum prejuízo para ninguém daquela casa. Mas as línguas de fogo me cortavam, me queimavam, me trituravam, me desacreditavam, me repudiavam. E eu ali, buscando a palavra. O tempo, é verdade, passava e eu velha ficava. Mas a família em nada considerava. A minha vida desprezava. E eu vivia trancada dentro de casa, muitas vezes sufocada, com tudo aquilo que a família realizava.
E eu continuava acompanhando, acompanhando como dava, como dava. Nunca neguei. Nunca neguei o entendimento que eu alcançava. Nunca negociei a vida de Cássia. Nunca desejei receber absolutamente nada. Nada. Vivi conforme a palavra me solicitava. Quando eu sentia que a coisa piorava, eu então mensagem enviava. E toda a família me repudiava. Ninguém nunca me perguntou nada. Nada. Eu não passava de um fantasma. Não passava de um fantasma. Não dá para você alcançar algo que o tempo todo estar a se manifestar sem ninguém ter a coragem de lhe falar aquilo que você está a realizar. Natural é o espelho lhe mostrar se você está descabelada, desarrumada, desconjuntada, desengonçada, amarrotada. O espelho reflete com fidelidade aquilo que está lá. Nas condições que o espelho, de fato, se encontrar. Cabe a você enxergar as condições que o espelho está, para não se enganar. Porque você também pode, as suas vistas, você usar para você mesma. Você enxergar independente do que o espelho está a lhe falar. Enquanto vida inanimada no lugar. E se é assim, por mais que eu fosse vida inanimada aqui, como assim? Como é que a família não procura olhar para si? Se algo estar a refletir, dizendo que existe algo ruim, coisas ruins, coisa que não se entendi, quer dizer, não entendi, difícil de digerir. Mas a família nunca quis olhar para mim, nem como vida inanimada. Eu sempre fui uma desgraçada. Mesmo me mantendo trancada dentro de uma casa. Isso tudo se passava.
Não há, não há a mínima possibilidade do contrário eu falar. Eu vou testemunhar de acordo com aquilo que esteve a se passar desde que essa história esteve a começar. Sendo Cássia no lugar. A pessoa que sempre esteve a caminhar consciente do que eu estava a realizar. Tentei de todo modo, com a família me encontrar. Nunca estiveram a me convidar, nem para luto, muito menos para festejar. Nunca desejaram a minha presença naquele lugar. Eu sou ente familiar. É muito fácil cobrar. Dizer que eu tenho um pai lá, que pai está a chorar, que pai não entende. Isso é questão particular. É independente do que a família esteve a realizar. Se pai não quis de fato enxergar as condições dessa que aqui está, com toda certeza, a dor ele vai carregar. Mas devemos diferenciar. Devemos, de fato, buscar quem o tempo todo esteve a bancar filhinho de papai no lugar. Pai nunca bancou filhinho de papai, nem aqui, nem acolá. O que ele faz é se alegrar. Se o filhinho de papai está a se comportar de um jeito que ele acredita ser bom realizar. Ele esteve a mergulhar no mundo que nós não conseguimos de fato alcançar. Como ente familiar, ele esteve a se beatificar. Virou beato no lugar. Diante das dificuldades que a família esteve a passar, e ele não conseguia o pensamento usar para separar o trigo do joio do lugar. Tudo esteve a se misturar, uma dor profunda esteve a se apresentar. Ele não conseguia de fato mais caminhar. Passou de fato a imaginar que era bom ele se isolar. Mesmo sabendo que isso era algo muito difícil de se realizar. Dentro dessa situação toda, alguém esteve de fato a levantar
criando meios para se elevar. E mais uma vez, a família inteira esteve a ajudar, dando para ele condições dele, mais uma vez, ser o potentado do lugar. Porque ele, quando de fato saiu daquele lugar e com o seu jeito peculiar, soube manipular, sim, usar da dificuldade para a família se apiedar. E colocou cada um no seu devido lugar com o seu jeito de enxergar. Toda a família esteve a se juntar para colocar ele no mesmo patamar, apagando tudo aquilo que ele esteve a realizar, sem considerar o perigo que é colocar ele no altar, dentro das mesmas condições que antes eles estiveram a realizar, dando para ele o cartão ou a certidão de chefe majoritário. Aquele que vai a família carregar nos braços. Aquele que vai privilegiar a família. Aquele que vai, de fato, se alegrar com as conquistas que a família apresentar. E isso ele sabe realizar. Isso ele sabe realizar. Eu estive a avisar. Sentei dentro do meu lar e disse para aquelas que aqui estiveram a me visitar, que era preciso saber o que ele esteve a realizar, que era preciso, de fato, buscar para se vacinar, ter conhecimento para não errar. Disse que ela precisava, de fato, usar a juventude, sim, a juventude que hoje ela está a manifestar para a casa dela, ela levantar, vasculhando o que ele esteve a realizar para não se prejudicar. Desse assunto, nunca mais desejaram tocar. Fui eu que toquei nesse assunto quando aqui estiveram a me visitar. Porque quando aqui estiveram a entrar, foi apenas para, de fato, coroar a desgraça, que é essa, que com certeza esteve a plantar. Mas não foi na minha casa que a polícia esteve a entrar, não. E desde então, nunca mais estiveram a me perguntar, não quiseram de nenhum assunto falar, nem mesmo quando eu disse
que ele iria prejudicar o dono do lugar. Sim, porque tem dono. Nada. Fizeram de conta que eu não havia dito absolutamente nada. E assim o tempo passava e a vida cada um levava. E um secretariado ele ganhava, por certo, de graça, santo, de graça. A família festejava. E a cidade? Onde é que a cidade estava? A cidade nada cobrava? Ele não tinha, de fato, passado na casa? Ali não havia, de fato, acontecido nada? Por trás a cidade comentava, falava, buscava. Simplesmente a cidade levantava. Sim, porque se na justiça a cidade não entrava, com toda certeza a cidade avaliava, quer dizer, avalizava, sem considerar nada. E ele, com certeza, diante da cidade inteira, surfava como filho da casa. E eu ali, sem de fato entender nada. Sim, o pensamento. Sim, o pensamento que cada um pode de fato usar para se questionar como é que uma pessoa que esteve de fato a entrar num determinado lugar, meses esteve a se passar, ele sai de lá, de repente, nada mais se costuma falar, e ele passa a ser o secretário do lugar, um cargo que a gente poderia, de fato, dizer é o cargo mais importante do lugar. Sim, como não? Tudo aquilo que eu desejar, eu vou ter que com ele falar, e assim toda a cidade vai se curvar. Porque se um buraco eu precisar, com certeza, é com ele que eu vou falar. Se uma casa está, de fato, precisando derrubar, é com ele. Se houve chuva, é com ele. Se é preciso assaltar, é com ele. O alicerce da cidade está nas mãos dele. E a cidade não pode reclamar do que ele é capaz de realizar, porque a cidade esteve a aceitar, nas condições que a cidade, com toda certeza, esteve a desejar. Eu não sou moradora do lugar. O meu título eu transferi para cá. Meu título eu transferi para cá. E quando o meu título eu transferi para cá, eu procurei saber em quem a cidade iria votar. Sim, como os protetores do lugar.
E ainda pedi para os meus depositarem confiança. Confiança naqueles que iriam dar a proteção que a cidade iria precisar. Com fidelidade. Com fidelidade. Conforme, de fato, é a verdade. Sim. O que tem para hoje? Votar. Então, em quem você vai votar? Naquele que a cidade estará a precisar. Dizem que são os protetores que a cidade inteira esteve a avançar. Tem foto deles lá, patrocinando a cidade, visitando, considerando, amando, idolatrando e adorando a cidade. Uma cidadezinha tão pequenininha no lugar. E Deus disse, vamos de fato então acompanhar. Tirar o voto de cidadania para depois ninguém reclamar. Dizer que na cidade você não estará a morar e que desconsidera a cidade. Que nunca esteve a beneficiar, o que não é verdade. Eu fui lá e depositei o meu voto e ainda encontrei alguém. E ainda encontrei alguém que iria votar e pedir para ele depositar o voto dele lá, já que ele não tinha, de fato, ninguém para votar. Até me disse, votei na bonitona do lugar. Até isso. Campanha eu fui, de fato, realizar para honrar o lugar. Para honrar o lugar. E não posso, de fato, negar. Estive a caminhar. Estive a fotografar. A cidade estar a se ajeitar. É claro que precisa muito mais no lugar, mas fisicamente parece que estão a cuidar. Mas sabe como é que é? Suicídio é uma coisa muito difícil do pensamento a gente alcançar. O exame do corpo vão realizar. Não havia doença. Não, física não. Braço, não os 2 braços, as 2 pernas, o tronco, a cabeça. Estava bom a beça. Santo. Se não tinha um problema físico assim, o que levou a se suicidar de uma forma assim? Aí, um exame cadavérico tende a adentrar nos órgãos internos. Nos órgãos internos. Aí, examina uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E aí, passam de fato a desconfiar. Não é só de fato isso que devemos considerar. Os órgãos internos estão a inchar. Há excesso de açúcar. Penso que é pressão alta. A diabetes esteve de fato a aumentar. Há uma cegueira no lugar. Uma cegueira que a gente pode até questionar, já que de fato aqui tem paladar. Nós sabemos até falar que há criminosos, que tem gente que mata aqui, mata acolá, que fulano está a traficar, que fulano é viciado no lugar, é BBB, bababá, BBB, bababá. Então, como justificar? Sim, como justificar que nós não estivemos a nos suicidarmos?
se nós tínhamos e temos do que falar, se nós costumamos de fato nos aglomerarmos para de fato a boca miúda, a língua usar. Então, nós estivemos a concordar com tudo que se passa no lugar. O judiciário, nós não estivemos a buscar. Sim, que é o médico. O médico. Que é preciso, de fato, considerar. Não. A boca miúda, tudo a gente pode falar. Mas ter a coragem de levantar, no judiciário entrar e não aceitar tudo que se passa lá, não tenho notícia de que assim estiver a realizar. Onde está a oposição? Por que não esteve a entrar no judiciário para barrar o que o prefeito esteve a realizar? Quando esse secretário de infraestrutura, ele esteve a apadrinhar, a dar respaldo, no cargo colocar. Existe oposição ou apenas tampão? Cargo de elevação. E eu? Eu comprei o meu caixão quando eu passei, de fato, a levantar a questão, nunca escondi a minha mão. Não tenho por que fazer isso, não. Nunca. Não fui eu, não, que preparei o meu caixão, não. Não, não, não. Não sou suicida, não. Mas reconheço o quanto é difícil a gente viver. A gente viver diante do precipício e o tempo todo a gente desconsiderar isso. Sim. Os filhos podem ficar perdidos, virarem mendigos, entrarem no vício, nos causar inúmeros prejuízos. Mas nós desconsideramos isso. Como desconsiderar o perigo de tudo isso? Como é que eu posso abrir mão de ter um lugar limpo? De que adianta eu viver arrumadinho e limpo? Que tipo? Que tipo de registro é preciso para eu, de fato, não aceitar isso? Sim, um registro no meu livro, vivo.
Eu assumi todos os riscos, porque eu acredito que assim era preciso. Sim, não tive medo do perigo, reconheci que era preciso, não desconsiderei, de fato, o desejo de ver o lugar limpo, bonito e com todos os registros do mundo difícil. Tendo o cartório de registro precisa. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não me suicido, não aceito isso. Pensar, sentir e agir é preciso. Senão, não temos compromisso, nem com o nosso umbigo. E isso é egoísmo. Não ter compromisso nem com o nosso umbigo é egoísmo. Pensar no umbigo é preciso. Assim como é preciso ir além disso. Porque além do umbigo, nós temos outros vínculos. E é preciso considerar isso. Eu considerei todos os vínculos. Inclusive dos meus ditos inimigos. Sim, se o tempo todo eu brigo, devo ter inimigos. Não vivaria disso. E corro risco. O tempo todo eu corro risco. Mesmo assim, eu acredito nos meus compromissos e sigo. Sinto muito por tudo isso. Mas sigo com os meus compromissos com o Deus vivo. Não abro mão disso. Registro.